Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. E hoje, pessoal, é dia de comparativo, isso mesmo, entre tênis de basquete e tênis da Nike. Estou com ele aqui, Nike Air Max Impact 2 versus Nike Giannis Immortality. Vamos ver quem vai ganhar esse comparativo? Mas antes, peço a você que se inscreva no canal. Estou aí com a meta de 5.000 inscritos e já vai deixando logo o seu like para que o YouTube recomende este vídeo para mais pessoas. Vou começar falando aqui do Giannis Immortality e a respeito do cadarço. Nós temos aqui, pessoal, um cadarço legal, um cadarço bem feito, bem construído. Você vê que é um cadarço bicolor, um cadarço que é até um pouco elástico e que ele é meio flat, é um cadarço aí flexível. Ele vai tanto para passadores redondos como para passadores achatados. No caso aqui, pessoal, do Impact 2, nós temos aqui um cadarço que é bem parecido com cadarços de entrada. Ele só tem um tecido um pouquinho mais macio e um pouquinho elástico. Cadarço que é aquele cadarcinho mesmo de entrada, meio arredondado, com costuras nos lados aqui dele, bem parecido aí com os de entrada. Então assim, só de o Giannis Immortality aqui não ser um cadarço de entrada, ponto para o Giannis Immortality. Falando de cabedal, pessoal, olha só como é que é o cabedal desse tênis aqui. Muito bem construído, muito bem planejado. Tem um design que é muito bonito, um visual que é bem impactante para o lado positivo. Nós temos aqui um mesh, que é um mesh macio, ele é um mesh duplo, não é tão respirável, mas assim, a gente vê que é um mesh legal, que parece até uma meia. No caso aqui, pessoal, do Impact 2, a gente vê que é um visual muito bonito também, muito legal. O cabedal dele é um cabedal também que é bem construído, com sobreposições aqui, olha só. Você vê que a construção dele é muito bem feita, porém, nós temos aqui um tecido muito enrijecido, muito duro, até parece um couro de jacaré, sei lá. Então, pelo fato dessa construção ser bem parecida com o Impact 2, mas pelo fato dele ter esse mesh, esse tecido aqui macio e leve, parecendo uma meia, eu vou dar um ponto aqui para o Giannis Immortality. Falando aqui, pessoal, de contraforte, o que eu vou falar de contraforte de tênis de basquete? A gente vê que os contrafortes de tênis de basquete são muito reforçados. Você vê aqui que no caso do Impact 2, ele cede só nessa parte aqui mesmo de cima. A gente tem que enfatizar que esse tênis aqui é um tênis mid, de cano médio. No Giannis aqui nós temos um contraforte que é bem menor, pelo fato dele também ser um tênis low. Nós temos aqui um tênis low contra um tênis mid, mas a gente vê que a climpagem aqui é mais fraca do que a climpagem do Impact 2 aqui. A climpagem aqui é bem mais reforçada. Você vê que o material foi colocado para a climpagem desse tênis aqui, é um material mais enrijecido, então eu vou dar o ponto aqui para o Impact 2. Só para vocês verem como é que é aí a diferença dos dois lado a lado aí, dos dois contrafortes. A gente vê que o Immortality é bem estiloso, o Impact 2 é mais conservador. Colarzinho aqui do Impact 2, é um colar que tem um tecido bem macio e uma espuma também que é bem macia. Uma espuma que vai profundamente aqui, só lá no finalzinho mesmo, onde vai o seu calcanhar lá, que eles não colocam espuma. A espuma aqui do Giannis Immortality é uma espuma que é bem macia também. O tecido também é um tecido macio e eles colocam espuma até na parte de fora aqui do contraforte. Eu posso falar que a espuma que vai aqui na parte interna no colar aqui tem uma quantidade um pouco menor do que aqui no Impact 2. Então assim, pelo fato dos dois tênis ter tecidos e espuma macia, eu vou dar um empate. Falando aqui da entressola, nós temos entressolas muito parecidas. O problema do Impact 2 é esse TPU aqui, que enrijece muito a entressola e acaba tirando a maciez aqui do Air Max, que vai aqui no calcanhar. No caso do Giannis aqui a gente vê
que nós temos uma quantidade de espuma maior na entressola, mas também é uma espuma dura, uma espuma aí que marcou 44 Shores A. Então assim, a diferença é muito pouca de dureza na entressola, mostrando os dois tênis de lado aí para vocês, para falar que eu vou dar um empate nesse quesito. Falando da flexibilidade agora, pessoal, nós temos essa flexão aqui no Impact 2 e essa flexão aqui no Immortality. A gente vê que eles colocaram uma borracha bem no lugar onde vai a flexão desse tênis aqui. Você aperta aqui, ó, e essa borracha que fica aqui na entressola não deixa o tênis flexionar. No caso aqui do Impact 2, nós não temos isso. Por isso a flexibilidade dele vai ser melhor. Então, ponto aqui para o Impact 2. E agora nós vamos falar do solado. Olhem só, deem só uma olhada como é que ficam esses solados aqui desses dois tênis. Tênis que tem o mesmo desenho no solado, desenho triangular. A gente vê que esse desenho triangulado ele vai ajudar a engripar mais o tênis no chão. São tênis que têm uma aderência muito maior do que tênis de corrida. O Air Max Impact 2 tem uma cobertura de borracha um pouquinho maior do que o Immortality, aqui no caso, por causa desses cortes aqui, ó, que não vai borracha, no caso do Immortality aqui. Se a gente fosse avaliar a quantidade de borracha colocada em cada tênis, eu ia dar o ponto para o Impact 2, porque a quantidade de borracha é bem maior colocada nesse tênis aqui. Só que a gente tem que ver é a aderência. Quanto mais aderente um tênis de basquete, melhor. E no caso, os dois são muito bem aderentes. Eles grudam bastante no chão quando você pisa com eles. Então, vou dar um empate. Mostrando os dois tênis aqui, pessoal, da vista de cima. Olha só. As cores desses tênis são muito bem feitas, né? Disposição de cores, combinação de cores é muito bem feita. É a deixa para eu falar para vocês que eu vou deixar o vídeo on fit. Bom, pessoal, e depois do vídeo on fit, vou falar para vocês aqui do conforto interno dos dois tênis aqui, Giannis Immortality. Coloquei esse tênis no pé e ele vai muito bem no calcanhar, no meio pé, só que quando chega no antepé aqui, ele fica apertado. Então fiquem de olho nesse tênis aqui, porque ele aperta aqui no antepé. Você coloca aqui o seu pé, vai apertar os seus dedinhos aqui, tá? Esse é o problema desse tênis aqui, o problema de ajuste. No Impact 2, você coloca o pé aqui, você vê que por toda a parte do tênis, ele fica bem ajustado no pé. É claro, pessoal, que comprando um número acima. Tanto no Impact 2 quanto no Giannis Immortality, eu comprei um número acima. Então, pelo fato desse aperto, vou dar o ponto aqui para o Impact 2. Falando aqui a respeito da pisada do Giannis Immortality, nós não temos aqui a tecnologia Air Max nele. Temos a entressola que é dura, um solado espesso, que atrapalha um pouco na pisada. Não é uma pisada macia. A mesma coisa aqui
para o Impact 2. E falando de peso, vou continuar com o Impact 2 aqui, nós temos 392 gramas, muito pelo fato dele também ser um tênis mid, mas o que mais pesa nesse tênis é a quantidade grande de borracha no solado, esse TPU enorme que eles colocaram aqui e um tecido que é duro, um tecido muito enrijecido, tecido que é pesado. No Giannis Immortality nós temos 317 gramas, então assim, é uma diferença de 69 gramas. Então não é o fato dele ser low, dele ser mais leve do que o Impact 2, são 69 gramas de diferença. Então o que aconteceu para esse tênis ser mais leve? O tecido aqui ser um tecido macio, um tecido slim, isso aqui contribuiu para que o tênis ficasse mais leve. Não a quantidade aqui de cano que foi menor. Portanto, eu vou dar sim o ponto aqui para o Giannis Immortality. Então esse é o final do comparativo. O que você achou aí da pontuação que eu coloquei? Vou deixar aí para vocês, pessoal, o link com preço promocional, tanto aqui do Impact 2, o Air Max Impact 2, quanto do Immortality. Confere aí os links com preço promocional na descrição desse vídeo e não deixe de pagar no menor preço. Peço a você que já comprou um dos dois tênis ou tem os dois tênis talvez, deixe as suas impressões nos comentários para ajudar o coleguinha que ainda não comprou. Se você tem alguma dúvida de alguma coisa que eu não falei nesse vídeo, deixe nos comentários que eu vou responder. Eu respondo todos os comentários, beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu e até mais!